Crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula de matemática com situações, problemas envolvendo o campo aditivo, né? Conceitual aditivo, né? Continuando, analisando nossas situações, problemas. Vem comigo aí na telinha. Francisco tem 78 bolinhas de gude, deu 18 para Pedro. Com quantos ele ficou? Vamos pensar um pouquinho aí. Francisco tem 78 bolinhas. Então, o que Francisco tem? 78 bolinhas de gude. O que aconteceu? Ele deu 18 para Pedro. Se ele deu, ele ganhou ou ele perdeu? Ele ficou com mais ou com menos? Ele ficou com menos, então ele ficou com menos, né? Ele não vai ter mais, ele vai ter menos que 78. Se ele vai ter menos, qual o tipo de cálculo que eu preciso fazer? Muito bem, eu preciso fazer um cálculo de subtração, porque se ele deu, eu vou ter que tirar, né? Eu vou ter que dar, eu estou dando, então vai ter que tirar, certinho? Então, quantos ele ficou? Se ele tinha 78, nós vamos fazer um cálculo, acompanha comigo aqui. Ele tinha 78, certinho? Quantas ele deu para Pedro? 18, professora. 18. Então, aqui eu vou ter que retirar 18 de 78, né? Para saber quantas ele ficou no final. Tenho 8. Tiro 8, vou ficar com nada. Muito bem. Tenho 7. Tiro 1, vou ficar com 6. Isso mesmo. Então, ele ficou com 60 bolinhas de gudes, né? Vamos conferir o gabarito? Muito bem. Ele ficou com 60 bolinhas de gude no final. Vamos para a próxima situação? Aqui nós temos João, tem uma coleção de 87 figurinhas. Ele ganhou mais 122 de seu irmão. Com quantas figurinhas ele ficou? Veja bem, agora nós estamos falando de João. E ele tem o quê? Uma coleção de figurinhas, isso mesmo. Quantas figurinhas ele tinha, ele tem quantas figurinhas ele tinha antes de ganhar? 87. Mas ele ganhou 122 do seu irmão. Se ele ganhou, ele vai ficar com menos ou ele vai ficar com mais? Ele vai ficar com mais. Então, eu vou adicionar, eu vou juntar, não é isso? Para saber quantas figurinhas ele ficou, né? Então, ele tinha aqui, vamos fazer o cálculo. Olha só, ele tinha 87, mas o irmão dele deu 122 figurinhas. Então, aqui eu vou ter, para saber quantas ele ficou no final, vou ter que adicionar. 7 mais 2, 9. Muito bem. 8 mais 2, 8, 9, 10. Ponho a unidade aqui e subo a dezena. 1 mais 1, 2. Então, ele ficou com 209. Vamos conferir no gabarito. Ele ficou com 209 figurinhas. Isso mesmo, né? Vamos ver mais uma? Paulo foi ao supermercado com algum dinheiro na carteira. Ele gastou com suas compras R$ 97 e voltou para casa com R$ 24, né? Quanto Paulo tinha na carteira antes de fazer a compra no supermercado? Então, vamos analisar essa situação. De quem está falando a situação, o problema? De Paulo, muito bem. Paulo fez o quê? Ele foi ao supermercado, provavelmente foi fazer compras, né? E aí está falando que ele gastou na compra dele R$ 97. Foi o tanto que ele pagou pelas compras, isso mesmo.
E quanto que ele voltou para casa com dinheiro? Quanto de dinheiro ele voltou para casa? Com R$ 24, isso mesmo. Aí, o que eu tenho que solucionar? Quanto Paulo tinha na carteira antes de fazer as compras no supermercado? Como que eu posso fazer para me encontrar essa resposta, esse resultado? O que eu preciso fazer para solucionar o problema? Vamos pensar juntos. Se ele gastou 97 e se ele ainda ficou com 24, significa que o que ele tinha era os R$ 97 mais os 24 que ele ficou, certo? Os 97 que ele pagou no supermercado, mais os 24 que ele levou lá na carteirinha dele, né? Então, para que eu encontre quanto ele tinha antes, eu vou precisar de quê? Muito bem, eu vou precisar juntar. Hoje vocês estão, ó, de parabéns, é isso mesmo, nós vamos ter que juntar, né? A ideia aqui é de junção, né? Vamos juntar, olha só. Eu tenho 97 mais 24. Vou adicionar. 7 mais 4, contando a partir do 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. Uma unidade e a dezena sobe. 1 mais 9, 10. Certinho? 10 mais 2, 11, 12. E aí eu ponho tudo aqui no final porque não tem mais número, né, nas algarismos para eu subir. Então, ele tinha antes, né, 121. Vamos conferir aqui o nosso gabarito. Muito bem, Paulo tinha 121 na sua carteira, antes de ir para o supermercado, né? Vamos analisar mais uma situação problema? Acompanha comigo na telinha. Luana tem 242 bonecas em sua coleção. Deu 71 para Camila. Com quantas ela ficou? Vamos pensar também um pouquinho. De quem está falando essa situação problema? De Luana, isso mesmo. O que Luana tem? Uma coleção de bonecas, né? Quantas ela tinha na coleção dela? 242. Mas o que aconteceu aí nessa situação problema? Ah, ela deu 71 para Camila. Se ela deu, ela vai ficar com mais ou ela vai ficar com menos da quantidade que ela tinha? Isso mesmo, se eu dou, vai diminuir a quantidade que eu tenho, né? Isso aconteceu com Luana. Ela tinha 242, olha só. Vamos apagar aqui. Ela tinha 242 bonecas na sua coleção. Mas ela deu. Ela deu quantas? 71 para Camila. Se ela deu, ela vai ficar com menos. Então, eu vou ter que tirar. Para eu tirar, o cálculo que eu vou usar é o menos, né? Uma subtração. Então, aqui, eu tenho 2. Tiro 1, vou ficar com 1. Eu tenho 4. Tem como eu tirar 7? Não, professora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dezena emprestada aqui do 2, né? Pedir emprestado uma dezena, aqui vai ficar com 1 e aqui vai ficar 14. Eu tenho 14. Como que eu faço para subtrair? Eu posso fazer um cálculo mental, porque eu sei, né? Se eu tirar 7 de, se eu tirar 14 de, se tirar 7 de 14, eu vou ficar com 7. Mas eu também posso usar, ó, os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí eu vou cortando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos eu vou ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, facinho, né? 7. Agora eu tenho 1. Não tem como mais subtrair. Então, ela ficou com 171. Vamos conferir o gabaritozinho? Luana ficou com 171 bonecas, né? Se ela tivesse ganho, então eu iria acrescentar, mas ela deu, então a ideia que eu tenho aí é que eu tenho que tirar, certinho? Mais uma situação problema.
Ana tinha várias canetinhas coloridas, perdeu 18 e agora tem 54. Quantas canetinhas tinha Ana? Olha que coleção, né? Vamos analisar aí. Aí está falando de quem nessa situação problema? De Ana. O que Ana tinha? Canetinhas coloridas, professoras. Muito bem. Só que aí não está dizendo a quantidade que ela tinha no total. Está dizendo que ela perdeu 18. E ela ficou, né? Agora ela tem apenas 54. Então, se ela perdeu 18, mas ela ainda ficou com 54, quantas canetinhas ela tinha antes de perder? Como que nós podemos resolver essa situação, problema? Aí, se ela perdeu, né? A gente pode dizer, mas ela perdeu, professora, então vou ter que tirar. Presta atenção. Quais informações que a situação problema está me dando? Está dizendo que ela perdeu 18, mas que ela ficou com 54. Então, a ideia que eu vou ter é que eu tenho 54 mais 18 para saber quanto ela tinha antes de perder, certinho? Então, eu vou fazer uma continha de adição, né? 54 é a quantidade que ela ficou, mais as 18 que ela perdeu. Vamos fazer a continha e vamos somar. 8 mais 4, contando a partir do 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. 12 vai. 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 1, 7. Então, ela tinha 72, porque ela perdeu 18 e ela ficou com 54, né? Vamos conferir? Muito bem, Ana tinha 72 canetinhas, né? E ela perdeu 18, então ela ficou apenas com 54. Isso mesmo. E nós encerramos por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você vai ver essas aulas quantas vezes você achar necessário. Até mais!